Deu certo. muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Antes da início aí, pessoal, já peço a você que está chegando aí, já vai chegando aí, sentando o dedo no like, vai deixando aquele joinha, vai compartilhando essa transmissão. O que está acontecendo, general? Atenção. General nomeado para fazer a limpeza no Brasil. É isso mesmo. Comenta aí, família, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Vamos direto aos fatos, direto aos pontos. Já estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Então já vai chegando aí. Comenta se você veio do outro canal. Se deu certo aí, você já vai comentando. Vai comentando aí se tá tudo ok. Áudio e imagem. E vamos aqui, sem delongas, sem perca de tempo, vamos comentar aí as últimas notícias, as últimas informações e o Trump com esse general aí agora. O chicote está estralando, o bambu está gemendo, o dólar bateu 6,20, cara. Nada tá segurando esse dólar, hein, família? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nada tá segurando esse dólar. Olha isso aí. Olha o preço do dólar aí, família. Dólar bate novo recorde ao chegar a 6,20. Escancara descontrole cambial no Brasil. Família, o que está acontecendo, família? Seja honesto com você mesmo. O que está acontecendo no Brasil? É inacreditável. Preste atenção. O dólar disparado desse jeito é algo que eu particularmente nunca vi em toda a minha vida. O dólar rompeu os R$ 6. Se continuar nessa disparação que está indo aí, preste atenção. Se o dólar continuar do jeito que está indo aí, família, ele vai alcançar, preste atenção, ele vai bater os R$ 7 e não vai demorar. Se o dólar continuar nesse disparamento que ele está aí, não vai demorar. Escreve o que eu estou te falando. Não vai demorar, esse dólar vai romper os R$ 7. Estou falando que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e tem gente que ainda tá naquele conto de, como que eu posso dizer aqui? Está naquele conto do Cinderelo, né? O Cinderelo que prometeu picanha e entregou abóbora. O conto do vigário. O Trump, família, preste atenção aqui, ó. Aliado de Trump. Escuta isso aqui, ó. O que Donald Trump fez para resgatar a esperança dos Estados Unidos? Aliado de Trump condena a perseguição a Bolsonaro no CPEC da Argentina. Isso aqui a grande mídia não vai te mostrar, não, meu irmão. Isso aqui você pode até espernear, falar qualquer coisa, mas a grande mídia não vai te mostrar isso aqui, não. Ó. Olha o que Donald Trump fez para resgatar a esperança dos Estados Unidos. Ó. This hope in America is like biblical. It's like Es la más fantástica historia de la civilización que hayan oído. Es improbable, todo el mundo decía, no se va a poder, y es un hombre fantástico, un personaje histórico, y detrás de él está la mano de Dios, que nos ama y quiere que seamos felices y quiere que la civilización prospere. Y hay un enemigo en todo esto, los malos, los malhechores, los que llevan ese sombrero negro, los comunistas, los socialistas,
los marxistas, estos globalistas. Ustedes los conocen, ¿o no? Debemos detenerlos. Tenemos que pararlos. Ahí donde estén, hay que detenerlos, evitar que pongan a sus enemigos políticos en la cárcel. ¿No, Eduardo? Hay que evitar que encarcelen a sus enemigos políticos. Lo que está pasando Jair Bolsonaro en Brasil es una desgracia. Eduardo, ponte... Ó, eu vou voltar aqui só para você ter ideia aqui, ó. O que está acontecendo com seu pai, Jair Bolsonaro, no Brasil é uma desgraça. Olha isso. Brasil es una desgracia. Eduardo, Eduardo, levante-se. Vamos contra essa ponte de desgraça. pie, vamos. Contra esa desgracia. Estamos lutando nos Estados Unidos. Isso é o aliado do Trump falando. Preste atenção. Aliado do Trump mandando recado. Preste atenção. Aliado de Donald Trump mandando recado diretamente para o barbudo, Luchamos para o de Brasil. Estados Estamos lutando nos Estados Unidos. Unidos. Mi portugués Meu português é horrível. Não sei como dizer luta em es português. horrible. No sé cómo decir lucha en portugués. A ver si me Vamos ver se vocês me ajudem. Eu entendo isso aqui. Sinal de arma na mão. ayudan. Esto sí lo entiendo. Hay que luchar. Por eso Temos que lutar. É por isso que o CPEC, com sua missão, CIPAC, con su misión, busca ir a todos los continentes. Ya casi estamos en todos lados, luchando al comunismo, con el título y etiqueta que le pongan, darle esperanza a las organizaciones de base, a los pueblos, que sepan que no están solos. El problema del comunismo, el marxismo, el globalismo, es que quieren que uno se sienta pequeño, no importante, aplastado y solo. Quieren que sientan que estás luchando solo. Y CIPAC tiene como principal misión recordarle a cada uno de ustedes que no están solos, que todos luchamos la misma guerra. Trataron de encarcelar a Trump, a Bolsonaro, y tratan de encarcelar a todos los que apoyamos a Trump, ¿no? Que sintamos ese miedo de que me van a golpear la puerta, va a venir la policía, algún persecutor que va a venir a buscarme financiado a George Soros. Y en CIPAC le prometimos a todos los estadounidenses y a todos ustedes, compatriotas, que lucharemos hasta el último aliento para garantizar la dignidad de las personas, la libertad de las personas, que podrán vivir su vida como quieran, que las leyes serán justas y lucharemos por las leyes. Y que desde alguna manera gobiernos, élites, globalistas, alguien se interpone entre ustedes y sus hijos y su familia y la vida que Dios nos ha dado, CIPAC estará con ustedes para luchar codo a codo. Esa es nuestra promesa. Então aqui, família, ó, aqui, ó, preste atenção. O Trump já está nomeando, a caneta já está pipocando. Aliado de Trump condena a perseguição de Bolsonaro no Brasil, no CPEC da Argentina. Aí eu te falo uma coisa, preste atenção, eu te falo uma coisa. Se o Trump, preste atenção, se o Trump já está nomeando, preste atenção, família, isso é grave. Se Donald Trump já está nomeando aquele que vai colocar um ponto final, que vai passar a régua, vai fechar a conta dessa verdadeira patifaria que está acontecendo dentro do território nacional brasileiro, você acha mesmo que vai continuar do jeito que está aqui as coisas? O Trump já meteu a caneta do Trump, ela é doída mesmo. A caneta de Donald Trump, ela é doída, o homem está batendo doído. Acabou a canalice, a patifaria. A águia veio para botar, para arrepiar, meu irmãozinho. A águia não está brincando de ser águia.
Ela não está brincando de ser águia, não. Ela está entrando é para rebentar a boca do balão. Ah, Babaú, mas vai demorar. Ah, e não sei o que, né? Ah, isso aí tá longe de acontecer. É o tal de tá longe de acontecer que eu não aguento. Não dá para entender como que existe hoje, ainda existe pessoas com pessimismo, né, elevado, de um alto grau de pessimismo aí, elevado. O Eduardo Bolsonaro, família, ele já trouxe aqui várias informações. Ele esteve na cúpula lá no dia que estava sendo apurado, quando estava sendo apurado as eleições de Donald Trump. Quando estava sendo apuradas as eleições de Donald Trump, Eduardo Bolsonaro estava lá na mesa e ele falou o seguinte: olha, sabe quem anunciou o resultado antes mesmo de ser contabilizado? Quem bateu na mesa e virou para o Trump e falou assim: você já ganhou as eleições? Nada mais, nada mais, nada menos do que Elon Musk. Elon Musk bateu na tecla e falou: você ganhou as eleições antes mesmo de ter terminado. Agora eu te pergunto, a perguntinha básica. A perguntinha básica. Vou te fazer uma pergunta básica. Se o Elon Musk já sabia que o homem tinha ganhado, se Elon Musk já estava com as cartas na manga e já sabia plenamente que ele tinha ganhado as eleições, você acha que aquela fala que o Elon Musk falou e aquela postagem que ele falou, que ele postou, dizendo o seguinte: esse será o seu fim, essa postagem será real. Aí tem a foto daquele cara lá, todo mundo conhece aquele cara, né, que não usa o pente. Tem a foto daquele cara e a foto daquele cara atrás das grades. A gente tem que, família, perguntar não dói, não faz mal a ninguém. Às vezes a gente faz algumas interrogações aqui, algumas perguntas, o povo fica. Hoje em dia o povo está muito melindroso, né? A verdade dos fatos é essa. Hoje em dia o povo está muito melindroso. Você tem que literalmente pisar em ovos, você tem que pedir licença, dependendo do que você fala, né? A pessoa fica chateada, ai, hashtag chateado. Ai, o Baba Rui falou um negocinho aqui que eu não gostei, ai, não vejo o Baba Ruiva mais, né? Tem gente, temos que parar com isso, família. Temos que ser adultos, saber entender, né? Saber entender, saber a real situação, saber aonde entrar, aonde sair, sem ficar com muito mimimi por conta de bobeira, né? Conta de bobeira. Às vezes, em qualquer coisinha que você fala hoje em dia, as pessoas estão ficando chateadas, as pessoas estão menos tolerantes, né? Você tem que, além de você falar, você tem que desenhar, você tem que ir com calma, porque as pessoas estamos na era do não me toque, né? Estamos vivendo essa era aí, a era do, ai, se falar isso aqui, ai, hashtag chateado, eu não vou gostar muito bem. Então, me perdoa aí qualquer fala aí que vocês não tenham gostado, mas eu tenho que entrar aqui, família. Eu tenho que dar minha opinião. Se eu não der minha opinião nisso aqui também, não vai resolver nada. Eu ficar aqui falando só aquilo que muitos aí querem ouvir, não vai adiantar nada, né? De nada, de nada, de absolutamente nada irá adiantar se eu for ter que ficar aqui o tempo inteiro, né? Falando só aquilo que as pessoas querem ouvir. Preste atenção para essa matéria aqui, ó. Não tem mais volta para a PF. Escuta isso aqui, ó. Esses caras Ó, aqui, ó. Não tem mais volta para a PF. Escuta isso aqui, ó.
Escuta isso aqui, por favor, pessoal. Preste atenção nessas palavras aqui, ó. São palavras duras, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Esses caras aqui, esses são os government gangsters, são os gangsters do governo brasileiro. Delegados pela democracia são os gangsters do governo brasileiro. Olavo é do Carvalho. Preste atenção. Melhor canal de cortes no YouTube. Opa, eu sei. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Se tem alguém aqui que ainda tem alguma, que ainda acredita no mínimo no Supremo Tribunal Federal, vocês me digam aqui, eu juro que se tiver aqui no chat e vocês falarem assim, não, eu acho que ainda tem algum mérito no Supremo Tribunal Federal. Não tem. Eu digo isso porque, como eu falei que eu acredito em estatística no programa de hoje, o número de brasileiros que acreditam no Supremo Tribunal Federal, hoje, são menos de 1 em cada 10. É menos de 1 em cada 10. Menos de 1 em cada 10. Então, a chance de um desses estar acreditando... A pessoa perguntando se eu estou de sacanagem. A chance... E tem os petistas infiltrados aqui. Mas não tem problema. A chance de ter alguém aqui, mesmo entre os petistas infiltrados, que nem os petistas acreditam. Só que o que acontece? Você tem um outro movimento. Na semana passada, você teve... E por isso que eu falo que essas pessoas elas têm que ser responsabilizadas. E você precisa, de fato, fazer um expurgo. Porque, veja, por exemplo, instituições que eu acho que precisam de reforma. As Forças Armadas precisam de reforma. Instituições que eu acho que precisam de reset. E conservador, normalmente, não acredita em reset. Mas a Polícia Federal, ela passou do ponto de salvação. E não é que não tenham boas pessoas lá. Não é que não tenham boas pessoas lá. Tem muitos bons policiais federais. Vocês acreditarem, para desespero na força, que tem delegados e agentes, mas delegados da Polícia Federal que entram em contato comigo super anonimamente para me dar informação, para me dizer o que está acontecendo, etc, etc, porque estão revoltados. Eu tenho amigos e os caras se sentem envergonhados. Se sentem envergonhados por iniciativas como essa. Movimento Delegados pela Democracia. Os caras homenageiam a coragem na defesa pela democracia do Alexandre de Moraes. O que faz com uma instituição dessa? É claro que uma instituição dessa é praticamente um velcro no saco do Alexandre de Moraes, na expectativa de serem mandados para a Itália, como foi o outro, para a missão em Londres, como foi o outro. Para onde está o Shor? Quanto mais cadelinha, quanto mais putinha do Alexandre você for, eu não gosto do termo cadelinha, a não ser que a acepção seja de prostituição. Porque eu digo que o cachorro é um animal muito bacana. Quanto mais cadelinha, no sentido de putinha do Alexandre, maior o grau de promoção. E aí, óbvio que é uma instituição que precisa de reset. De reset. E eu digo o seguinte, isso tem efeitos para a competência. Eu falo sempre isso, as pessoas precisam ter isso em mente. Ora, você teve 2 anos de Polícia Federal investigando essa porra desse inquérito de golpe. 2 anos. Pô, meu sigilo foi quebrado, sigilo telemático, bloqueio de bens, a porra toda. Vou fazer aniversário de 2 anos. Tem tudo. Você fala assim, quantos agentes tiveram à disposição? Quanto custou isso? Uma fortuna. Esses caras ganham bem. Os caras ganham bem, para o padrão brasileiro ganham bem. Quanto custou? Quanto esses inquéritos custaram? Quantas pessoas trabalharam? Quantas diligências foram feitas? Quantos presos? Quantas medidas cautelares? Quantos juízes? Quantas pessoas à disposição dessa investigação? 800 e, sei lá, 41 páginas no relatório.
O que tem no relatório? Nada. Não tem uma frase minha. Uma. Não pegaram uma conversa minha. Uma. Não tem uma conversa do Bolsonaro? Nenhuma. Zero. Pegaram, vocês fizeram um phishing expedition na casa do Bolsonaro? Quebraram o sigilo, todas as redes sociais estão do lado de vocês. Escuta telefônica e o cacete. Zero. Você olha o que está escrito naquele relatório. Em primeiro lugar, eu falo isso como jornalista, como uma pessoa que escreve e expressa as coisas por profissão. É tudo mal escrito pra cacete. A conclusão desse trabalho, por quê? Por que é assim? Isso aconteceu muito com o Ministério Público na época da Lava Jato. Como você não precisa ser competente, porque o juiz é o investigador e a vítima, o que você precisa ser bom? Você precisa ser bom em puxar o saco. Você precisa ser bom, volta para essa postagem, a última agora, essa reportagem. Qual o critério para você ser promovido? Essa do Democracia, pelo Alexandre, essa última mesmo. Movimento pela Democracia. Movimento dos Delegados pela Democracia. Esses são os caras que vão ser promovidos, não os competentes. Assim como nas Forças Armadas. Quem são os promovidos para 4 estrelas? Aqueles que estão puxando o saco do sistema. De forma que você destrói a instituição de forma irremediável. Não tem mais o que fazer. Nas Forças Armadas, acho que ainda cabe reforma. Na Polícia Federal não cabe mais. Olha, eu volto a dizer, eu falei aqui para vocês um tempo atrás que ia ser indicado para diretor da CIA um cara chamado Kash Patel. Não foi. Acabou sendo uma outra boa indicação. Sabe onde o Trump resolveu colocar o Kash Patel? Para dirigir a Polícia Federal Americana, o FBI. Porque eles passam por um problema parecido. Esse problema, nas Forças Armadas, no Departamento de Justiça, no Ministério Público, etc., é descrito pelo Kash Patel num livro que todo mundo tem que ler, um livro obrigatório, se chama Government Gangsters, Gangsters do Governo. Esses caras aqui, volta com a imagem, Bruno, por favor. Esses caras aqui, esses são os Government Gangsters, são os gangsters do governo brasileiro. Delegados pela Democracia são os gangsters do governo brasileiro. E isso destrói a instituição. Você hoje tem no Brasil, e pensem que isso é sucesso para a esquerda, porque que a ideia marxista é? A ideia marxista é que todas as instituições servem para proteger, né? São a estrutura que servem para proteger a infraestrutura ou a superestrutura que serve para proteger a infraestrutura econômica. E que você só consegue fazer a revolução e mudar a sociedade depois que você destruir essa carapaça que é a superestrutura. Isso é a teoria do Karl Marx, não sou eu, não. De forma que, eu não sei se consciente ou inconscientemente, toda a estrutura que protege a sociedade, a nossa civilização, está indo para o cacete. Eu estou falando no programa de hoje que a Globo News, a imprensa, etc., foi para o cacete, as Forças Armadas foram para o cacete, a Justiça foi para o cacete, a Polícia Federal foi para o cacete, ou seja, todas as instituições que protegem a estrutura da sociedade de funcionar, na forma onde os indivíduos conseguem se relacionar com os outros de forma civilizada, isso que se chama de civilização, está sendo paulatinamente destruída. Estes caras, Alexandre de Moraes, Fábio Chor, o movimento de delegados pela democracia dos caralhos, todos esses caras são agentes da destruição. E para você construir uma sociedade, quantos anos vão ser para você construir uma mídia com um mínimo de credibilidade? Quanto tempo vai demorar para o judiciário ter um mínimo de credibilidade da população? As Forças Armadas, caramba, pensem o seguinte, quando as pessoas vão para a porta dos quartéis e pedem SOS às Forças Armadas, essa credibilidade foi construída por décadas e décadas para desfazer aquela bosta daquele golpe da formação da República. Você conseguiu
fazer forças armadas realmente legalistas, que se preocupam, que agiram como um poder de equilíbrio no Brasil, etc, etc. Décadas e décadas, que você olha para homens como meu avô, como Geisel e outros, você fala assim, poxa, que saudade daqueles caras que eram patriotas e preocupavam com o Brasil. E vários outros depois deles, que atuaram, mesmo assim, em momentos de menos protagonismo, mas como mão amiga. Vê que bonita a missão brasileira no Haiti, as missões brasileiras na sociedade. Não estou falando do processo de capina e cuidar de mosquito, não. Eu estou falando das ações mesmo da mão amiga do Exército. Em momentos onde a segurança no Rio de Janeiro precisava de intervenção, foram lá, o general Braga Neto, que hoje está sendo escorraçado. Anos e anos de construção, para chegar ao quê? Com homens colocando efetivamente a sua vida em risco. Para chegarem a esses porra-botas e fazerem o que estão fazendo. O Supremo Tribunal Federal destruído, a Polícia Federal destruída. Vocês andando de cabeça baixa. Hoje, quando perguntam para minhas filhas qual é a minha profissão, eu falo assim, fala que o papai é gigolô. De jornalista eu tenho vergonha. Eu falo que eu sou gigolô, falo que eu sou prostituto, que eu tenho OnlyFans. Jornalista pega mal. Prostituto. Destruíram a minha profissão. Eu cresci vendo que eu queria ser jornalista, porque o meu herói, que era o... Se vocês olharem no instante, vocês vão ver, que era o Superman, o Clark Kent era jornalista. Eu queria ser jornalista. O jornalista era o alter ego do super-herói. Hoje o jornalista é o quê? Qual é a imagem que vocês fazem de jornalista? O cara, Paulo Figueiredo, economista, blogueiro, não me chama de jornalista, acha que está me ofendendo. Eu falo, porra, meu filho, você tá, eu tô pegando bem. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. Pessoal, a situação do Brasil, família, o Brasil está entrando num buraco, esse trem está virando um buraco negro. Ainda bem, preste atenção, ainda bem que o Trump já nomeou, preste atenção, ainda bem que o Trump já nomeou aí, já colocou testa de ferro, para arrebentar com a boca do balão, para pegar e endireitar as veredas aqui do Brasil. Já tem um general aí que vai passar a régua e fechar a conta aqui do Brasil. Muita gente ainda está duvidando, né? Muita gente está achando assim, ai, Barba Ruiva, isso vai demorar muito e não sei o quê. Adriles, querido, bom dia. E não sei o quê e tal. Tá longe de acontecer. Quando que isso vai acontecer? Tem gente que fica... como que eu posso dizer, né? Literalmente aflito com essa situação do Brasil, achando que o negócio vai ser resolvido da noite pro dia. E não vai ser da noite pro dia, pessoal. A gente sabe que isso não vai ser assim, não abrir e fechar de olhos, né? As coisas vão acontecer, vão acontecer. Pode ser que demore um pouco, pode, mas que vai acontecer, vai acontecer. Basta o povo ter um pouco de paciência aí também, né? Vamos ouvir aqui o Adriles. Bom dia, querido Pintori. Sempre excepcional estar aqui, principalmente nessas festas de ano novo, desse novo ano. Espero que esse 25 seja menos ruim que foi 24, né, pelo menos. Porra, haja porrada, né, Adriles? Tá bravo. Só porrada, bicho. Preste atenção nas palavras do Adriles. Colega aí já entrando numa polêmica. Eu malho e eu faço dieta para ficar bonito pelado, não é por causa de saúde, não. É por pura estética mesmo. Ô Adriles, mas deixa eu te falar uma coisa. Você, o duro é que a gente ficar bonito pelado fica bem complicado. A gente tem espelho em casa, né? A gente faz ou menos pelado, a gente não arruma ninguém. Hein, Adriles? A gente tem espelho em casa, né, cara? O espelho não mente. Né? A gente vai tentando ficar menos ruim. Tá certo, querido. Seja bem-vindo. Adriles, e aí? Se você pudesse resumir esse ano, de que maneira você faria uma síntese de um 2024 com tanta pancadaria, a tua vitória no meio disso tudo, é claro, a vitória para a cidade de São Paulo com o teu nome ali, enfim. Mas se você pudesse resumir esse ano, de que forma seria feito esse resumo? Olha, eu acho que é um ano de contrastes, né? É o ano de um arrefecimento, de uma
um sistema autocrático, ditatorial, imposto pelo Supremo Tribunal Federal, que cerceia liberdades, que cerceia princípios clássicos da Constituição, inarredáveis, censura prévia, pessoas sendo presas sem o devido processo legal, pessoas sendo perseguidas por pensarem diferente, pessoas que se contrapõem a um regime ditatorial acusadas de golpe, e, ao mesmo tempo, as eleições mostrando um caminho do brasileiro que quer um princípio mais cristão, mais conservador, mais liberal, mais, como se diz no popular, mais à direita. Ou seja, há um divórcio entre um Estado autocrático e a vontade da população. E só não se coloca de maneira clara esse divórcio porque esse Estado autoritário, que se contrapõe a esses princípios mais conservadores, se coloca como defensor da democracia. E, em nome da democracia, eles prendem, eles censuram, eles perseguem, e, ao mesmo tempo, eles não podem cercear o voto, não é? Aí o voto se contrapõe a estes que dizem que são defensores da democracia. Se contrapõe a estes que perseguem e censuram. E só não podem mudar o voto, e o voto é uma garantia constitucional dada pela democracia, não é? Então, é um ano contraditório, um ano esquizofrênico, em que aqueles que dizem que estão defendendo a democracia, estão solapando a democracia por dentro. Entre aqueles que dizem que os outros são golpistas, estão golpeando o Estado democrático de direito por dentro. Então, a gente tenta se contrapor não só a essa ditadura do Dória que a gente está vendo, mas se contrapor a essa narrativa esquizofrênica. É, claro, uma tarefa de Davi contra Golias. Mas não é tanto Davi contra Golias, porque não é só uma pessoa, são várias pessoas. Algumas delas acuadas, algumas amedrontadas, algumas constrangidas. Mas eu acho que, assim, você, Pitoli, mais uma meia dúzia, mais uma dúzia de jornalistas, porque eu não deixei de ser jornalista, a gente tem que fazer por função perceber e contestar a realidade do poder tirânico, como dizia o Milor Fernandes, da imprensa e oposição. O resto é armazém de secos e molhados. A gente tem muito armazém de secos e molhados aí. Então, ainda que a gente se encontre como Davi contra Golias, é o papel de Davi tentar demover esse tipo de tirania imposta que a gente está vendo hoje no Brasil. E o foco fica todo o holofote nosso sobre o Supremo Tribunal Federal e o que eles têm feito. Porque eu entendo, Adriles, que PT, a gente já enfrentou outros PTs da vida, a gente já passou por Dilma, que destruiu o Brasil e a gente está aqui. Mas eu entendo que o que nós temos a enfrentar, de fato, e essa tirania, única e exclusivamente parte do Supremo Tribunal Federal, não é? É um tribunal de juízes narcisistas. A gente tende a falar que é só o Alexandre de Moraes. Não é. Quando você vê lá o Fux dizendo que quer remover conteúdos da internet, das redes sociais, de maneira imediata, não tem nenhum prazo razoável, se eles quiserem que eles judicializem, a gente fica meio assustado, né? Quando você vê o Lewandowski, que é ministro da Justiça, ele, ministro do STF, dizendo que deputado federal não tem prerrogativa de dizer o que bem entende, sendo que a Constituição diz claramente, sobre quaisquer opiniões, quaisquer palavras, qualquer princípio do deputado, ele é inimputável. Você percebe que é uma conjunção da justiça contra os princípios basilares da Constituição. E quando aí você fala muito bem, Pitoli, quando você coloca a justiça em primeiro plano a ser debatida no plano político, é uma coisa muito errada, hein? Você tem, hoje no Brasil, o brasileiro tem certeza que ele conhece todos os 12 ministros do STF, não conhece a seleção brasileira. Você teria que ter, e é o princípio basilar da justiça, a descrição. O juiz fala nos autos, o juiz não fica dando entrevista, o juiz não se coloca de maneira ativa, propositiva no sentido negativo do termo, para legislar em vez do legislativo, para prender pessoas sem o devido processo legal, para incidir algum tipo de opinião ou princípio. A gente fala mais do STF do presidente Lula. Só que tem uma diferença, né, Pitoli? O Lula a gente pode criticar. Se você critica algum dos ministros hoje, você corre o risco de ser processado, de ser censurado e, em última instância, ser preso. Eu falo de viva voz. Eu fui um dos primeiros censurados. E por que eu falo? Por que eu fui censurado? Em 2022, no pleito de 2022. Eu falei duas coisas. Que o Tribunal Superior Eleitoral agiu de maneira política, politizada e parcial, beneficiando um lado em detrimento do outro, e aí a gente pode falar de uma série de circunstâncias, e que havia censura no Brasil. E eu fui censurado no dia seguinte. Ou seja, uma coisa tautológica, patética e esquizofrênica. Você fala que tem censura, o cara de censura que diz que não tem censura. Então, assim, o Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do STF, e o STF tomaram um protagonismo que já deveria ser, por si só, indevido.
entendeu? Justiça tem que ser discreta, tem que ser parcimoniosa, tem que ser equânime, não pode fazer ativismo. O ativismo judicial do Brasil já é um erro por si, só que é um ativismo que tem prendido pessoas, dado penas completamente absurdas e desproporcionais. A gente fala aqui de várias coisas. Você tem uma mulher que perdeu mané na estátua da justiça, que foi uma frase infame do ministro Barroso, e foi condenada a 17 anos de cadeia. Pedófilo não pega uma pena assim. E pedófilo sai com um sexto da pena, entendeu? O Daniel Silveira foi condenado a 10 anos por ter ofendido os ministros do Suprema Corte e está lá apodrecendo na cadeia, sendo esquecido por nós. O Clezão, que também já foi esquecido praticamente, ficou 1 ano na cadeia com várias comorbidades e morreu na cadeia porque passeou na Praça dos Três Poderes e foi condenado, quer dizer, de antemão, sem nenhum tipo de princípio de julgamento, sem nenhum tipo de justiça, naquele lote lá que todo mundo passou por lá, entrou na cadeia, entrou na papuda. É o pior momento, o mais sombrio, o mais negro momento da história da República. E é mais negro e mais obscuro porque a imprensa, com raríssimas exceções, e você é um herói nesse sentido, que a imprensa endossa essa tirania. Eu nunca vi uma imprensa endossar, por isso que eu falo da imprensa sempre. Imprensa, como diz o Milor Fernandes, é em oposição ou armazém sempre molhado. Você só tem comércio. É um comércio que endossa uma tirania que eventualmente está vilipendiando o Estado Democrático de Direito hoje no Brasil. Adriles, o Borgo tem uma questão para você. Fala, Borgo. Adriles, primeiro, bom dia, prazer falar contigo. Eu queria saber o seu posicionamento, como é que eu enxergo? Durante décadas, o brasileiro dormiu, né? O brasileiro ficava focado em Copa do Mundo, Big Brother Brasil, novela, e esse sistema, esse mecanismo podre, dominando, tomando conta, corrupção, maracutaia, toda solta, né? Livre no Brasil. E hoje, o que acontece? Principalmente após ali a vinda do presidente Bolsonaro, milhares de pessoas acordaram, pessoas até que nós conversamos várias vezes na Paulista, que fala, gente com 50, 60 anos, que fala, olha, eu deixei meus filhos acabar sendo sequestrados pela ideologia do PT, ideologia progressista, enfim. Então, como que você enxerga o que está acontecendo no Brasil? De uma forma mais pragmática, ou seja, olha, nós precisamos de mudança urgente porque a situação está horrível, ou você enxerga que essa mudança é necessária, que nós estamos no caminho certo para mudar as novas gerações depois que nós acordamos com tudo isso? Porque hoje a gente não acredita mais em Rede Globo, a gente sabe que nós somos enganados, nós sabemos que essas pessoas têm preço, que eles vendem a consciência, eu falo até que é uma prostituição de consciência, tá? Então, como que você enxerga essa mudança, essa fase que nós estamos vivendo no Brasil? O Brasil e o mundo passaram por uma revolução na última década, eu diria assim, né? Nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas. Isso é o incremento das redes sociais. E por quê? A gente vive, pela primeira vez, um período de real democracia no Brasil e em boa parte do mundo. Porque através das redes sociais, o cidadão, o homem comum, começou a falar por si mesmo. Entendeu? Ele não precisava mais de um professor, de um intelectual, de um jornalista, de um sociólogo, que sempre outorgava a si mesmo o dever de falar pelas massas. As massas falam por si mesmas. Entendeu? No Brasil é uma coisa mais impressionante ainda, porque isso no Brasil mudou completamente a conjuntura sociopolítica, a dinâmica sociopolítica. A gente teve um candidato, que foi o Bolsonaro, goste não o dele, em 2018, teve uma vitória avassaladora, dadas as redes sociais, sobretudo. O cara não tinha um segundo, praticamente, de propaganda política. O cara não tinha espaço no mainstream, praticamente. Ele foi um produto das redes sociais, um produto orgânico de interesse do povo. E aí, pela primeira vez, o cidadão fala por si mesmo. E ele tem, quer se goste ou não, os gostos e as peculiaridades dele. Porque a maioria do cidadão brasileiro é conservadora, é cristã, é liberal, e chegou do Bolsonaro, algum tipo de materialização desses princípios. Eu estou falando das redes sociais e, eventualmente, o que acontece hoje? O que o Supremo Tribunal Federal, que a gente já falou aqui, que tem uma premissa inquisitorial, está fazendo sistematicamente? Regular as redes sociais, que é um eufemismo para controlar e censurar as redes sociais. Como você bem disse, Hugo, antes,
eventualmente, o povo brasileiro não tinha acesso a outro princípio de comunicação, a não ser, sobretudo aqui no Brasil, a Rede Globo e a grande mídia. Era o Estado de São Paulo, era a Folha de São Paulo, eram 2 ou 3 grandes emissoras, e isso se pulverizou, isso se dissipou. Se você ver os próprios jornalistas da Rede Globo hoje, dentro das redes sociais, eles só levam pancada. É uma coisa de cima para baixo. Então, o aparecimento, o advento da revolução das redes sociais que eu estou falando, provocou uma crise de poder. Os grandes magnatas da comunicação, não é à toa que a Rede Globo puxa o saco do STF, eles estão completamente desesperados, porque o seu burgo, o seu feudo se espatifou. E isso é absolutamente democrático. A democracia tagarela. Alguém fala assim de fake news e discurso de ódio, que são os 2 nomes de tipificações criminais que não existem nesses inquéritos absurdos que prendem pessoas e censuram pessoas, né? A fake news, a mentira, a acusação dela existe desde o princípio da política, gente, desde o princípio da natureza humana. Agora, você não controla isso de maneira de cima para baixo, e isso vira uma fake news única. Entendeu? Quando alguém diz, houve uma tentativa de golpe no Brasil, eu tenho o direito de dizer que isso é uma mentira, e eu acho que foi uma mentira. Eu acho que golpe é você estabelecer censura prévia e perseguir pessoas e prender pessoas sem o devido processo legal com tipificações criminais que não existem, que é exatamente o que o STF fala. Está vendo como é subjetivo? Qualquer tipo de opinião que não é adequada ao molde do poder é visto como fake news, eles perseguem por fake news. Discute ódio mais patético ainda. Se eu faço uma crítica incisiva, de maneira até agressiva ao Alexandre de Moraes, ou outro ministro do STF, como diz o próprio Alexandre de Moraes no passado, e hoje ele mudou de ideia, a crítica pode ser leviana, pode ser agressiva, a liberdade de expressão, ela pode sobrar, se eventualmente alguém se sentir ofendido, te procede por calúnia, difamação e injúria, e não é isso que está acontecendo. A liberdade de expressão está sendo solapada, as pessoas estão sendo perseguidas de maneira inclemente por inquérito, você não pode recorrer a ninguém, porque é a última instância que já te julga. Então você teve uma espécie de... O Ortega Gasset falava isso muito bem. O Ortega Gasset não, o Christopher Lasch. O Ortega Gasset falou da rebelião das massas. O Christopher Lasch escreveu um livro chamado A Revolução das Elites, uma coisa do tipo assim. A elite contra a ascensão popular através das redes sociais que tomou, que é exatamente o princípio claro da democracia, fez uma espécie de democracia direta, em que o povo pode ser ouvido. E o que está acontecendo no Brasil, em boa parte do mundo, mas no Brasil mais, tá? O Brasil é a mais perfeita ditadura travestida de democracia que o judiciário manda. O judiciário fala o tempo inteiro em responsabilidade com a liberdade, fala o tempo inteiro em democracia, e prende, e censura, e massacra aqueles que não se coadunam a sua visão única de mundo. E democracia tagarela, porque exatamente, já existem 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Existe a grande mídia para focar nesses 3 poderes. Existe o povo para focar em todos eles. Agora, o que no Brasil acontece é um judiciário que colocou um presidente da República saído da cadeia, que incentivou a eleição desse presidente, tornando a eleição completamente parcial. O próprio Tribunal de Justiça Eleitoral, que deveria ser equânime. E você tem exatamente o povo acuado, amedrontado, você tem a cereja, um Congresso, um centrão fisiológico que vai, onde há poder, onde há dinheiro, ele vai junto, o executivo colocado lá, como eu te falei, e você tem a cereja do bolo nefasto, que é uma grande mídia que exatamente por causa dessa crise de comunicação que eu falei das redes sociais, que endossa esse princípio tirânico. Não é à toa que a Rede Globo endossa a censura das redes sociais. Ou seja, é um conluio perverso entre o executivo, entre o judiciário, que quer tomou o poder, e entre a grande mídia, que quer voltar a ter hegemonia absoluta no processo de comunicação e manipulação. E Adriles, o Trump parece que já enxergou isso aí, né? Primeiro mandato, assim como o Bolsonaro também não teve aquela visão clara, mas agora ele enxergou o que está acontecendo, essa dominação especial das redes sociais, censura. Você acredita que nós teremos reflexos aqui no Brasil pela política adotada pelo Trump? Quais seriam esses reflexos? Aliás, a minha pergunta, Adriles, em cima do Borgo, sobre Trump era: o que mais me incomoda hoje é saber que eu vou depender do vizinho para resolver um problema na minha casa. Isso está me deixando puto. Inacreditável. Chama o vizinho, que eu não estou conseguindo resolver um problema aqui em casa. Você está me tirando do sério. Você acha que realmente vai ser o caminho, Adriles? Olha, a sua pergunta já é maravilhosa, porque ela antecipa a minha resposta, e meu sentimento é absolutamente igual ao seu. O brasileiro tem que parar com isso.
Isso sim é uma coisa meio de república de bananas dependente de uma superpotência. O Brasil tem que saber resolver seus próprios problemas. Você não pode esperar a eleição do Trump. Sim, o Trump pode fazer alguma coisa. O Trump pode ter um princípio de lei lá, legislativo lá no Congresso americano, que proíbe, por exemplo, o tirano, acho que o Manuel Ortega lá da Nicarágua, é proibido de pisar nos Estados Unidos e abrir uma empresa ou fazer uma conta nos Estados Unidos, coisa do tipo. Se fizerem isso com o Alexandre de Moraes, ou com outros ministros do STF, ou com outras pessoas envolvidas com a tirania que a gente vive, será um alento. Mas você depender. E eu estou falando do povo, não estou falando do povo apenas, estou falando de lideranças políticas. Entendeu? Eu adoro o Tarcísio, eu gosto do Zema, eu gosto do Caiado, mas aonde estão essas pessoas, lideranças máximas políticas da nação, dizendo que há de óbvio no Brasil? Existe uma ditadura do judiciário, existe um processo de dilapidação das normas constitucionais e de perseguição política de um espectro, a saber, o maior espectro da sociedade brasileira, que é o conservadorismo. Existem pessoas sendo presas sem o devido processo legal, às vezes sem nenhum tipo de acusação, como o Felipe Martins, que foi preso por uma viagem que ele não fez, por um golpe que ele não deu. O Braga Neto ontem esses dias foi preso por eventualmente uma fofoca que teria obstruído uma investigação que já foi concluída. Uma coisa assim completamente absurda. Agora, se os nossos líderes políticos, conservadores, a saber, não falam nada, como é que alguém pode esperar que o povo faça alguma coisa? E aí fica nessa premissa, não, o Trump vai tomar posse e vai mudar. Não, quem tem que mudar alguma coisa dentro do processo democrático, se você está incomodado com algo, você tem que mudar por si mesmo. Você, prefeito, governador, vereador, deputado, senador, você, cidadão brasileiro. Organicamente, eu falo isso, as pessoas ficam irritadas. É muito fácil, mas é muito fácil debelar a tirania que a gente está vivendo hoje. Se você coloca 1 milhão de pessoas em Brasília pedindo, por exemplo, impeachment do Alexandre de Moraes, ou anistia, sei lá, que eu acho meio absurdo a anistia, né? Eu não fiz nada de errado, não quero ser anistiado por um crime que eu não cometi. E nem a senhora lá, de 70 anos, que entrou lá na Praça dos Três Poderes, ela pode ser até acusada de invasão de propriedade privada, mas de golpe, ser condenada a 20 anos de cadeia, ou seja, anistia de quem? Eu acho que eu posso me dar o luxo de querer anistiar ou não o ministro do Supremo que tenha atropelado a Constituição de perseguir pessoas. É isso que eu estou falando. Mas, em suma, eu concordo plenamente com você, Pitório. Se nós não conseguimos nos organizar e a gente depende do Trump, ou da ONU, ou sei lá de quem for, a gente não pode subsistir enquanto nação. A gente tem lideranças políticas fortes, a saber, a maior parte dos governadores e senadores foram eleitos através do bolsonarismo, desse fenômeno que eles dizem, né? Do conservadorismo, à direita, e a gente não consegue se contrapor a essa ditadura, porque a gente fica falando de fazer xadrez 4D, que xadrez, entendeu? É igual o Churchill falava, não se negocia, ele falava dos nazistas, né? Não se negocia com o leão, porque você tá com a boca na cabeça do leão, que é o que está acontecendo. As pessoas ficam falando de anistia, e o que está acontecendo é as pessoas estão sendo presas, estão duplicando, triplicando, quadriplicando, está começando o carrasco que está, aliás, te tiranizando. Então, dependendo do Trump nessas circunstâncias, em que você tem meios e soluções para debelar o problema, é temerário. Se você fica complacente em relação ao tirano, e mais, se você tem a maioria esmagadora, não só das lideranças políticas, como da população que pode ser, sim, arregimentada por um princípio constitucional, democrático, libertário, se contrapor a um Supremo tirânico, e pode ir aos milhões nas ruas, você não faz nada e fica esperando o Trump, aí, um país desse, eu estou falando mais uma vez, país, sobretudo, em relação às elites políticas desse país, e elites econômicas também, cadê o agronegócio? O agronegócio está sendo demonizado agora, financiou assassinato. É esse o nível de acusação que pesa contra a direita brasileira. A direita que é uma maioria e se comporta como uma minoria acuada. Um país desse realmente não merece ter uma ditadura que está tendo. Então a gente tem que acordar, né? Viu aí, pessoal? Falou tudo aqui, né? O Adriles aqui botou a boca no trombone e arrebentou com tudo aqui. Falou pouco, mas falou bonito, né? Mas é aquele negócio, né, pessoal? É aquele negócio. Vai chegar a hora que a corda vai arrebentar. Vai chegar uma hora que a corda vai arrebentar. Nós entendemos que vai chegar essa hora. Que a corda vai arrebentar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Trump já nomeou o general. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mais tarde a gente volta, família. Um abraço aí até as 8 da noite, hein? Valeu!
Falou, se você puder, nos ajude aí através do Pix aí pra gente comprar o computador. Um abraço.